Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui com muito vento em Israel, para falar sobre Bíblia, história, arqueologia. E você pode não acreditar, mas sabe que eu estou passando nesse momento pelo inferno? Exatamente. Nos tempos da Bíblia Sagrada, o vale que está embaixo dessa ponte aqui era chamado de o Vale do Inferno. Você já leu sobre isso na Bíblia? Não? Pois então fique com a gente até o final, porque eu tenho muita coisa legal para contar para você sobre esse vale e onde ele é mencionado na Bíblia Sagrada. E por que eu falei fique com a gente? Porque eu tenho uma surpresa para você. Quando eu venho a Israel, é muito agradável encontrar a minha amiga Aline, do canal Israel com a Aline, e ela vai me ajudar nessa explicação. Aline, vem cá, a ponte está balançando, mas a gente está junto aqui. Shalom? Shalom, pessoal! Eu estou muito alegre de te encontrar aqui nesse dia de hoje, mas também com muita dor por causa da história tão terrível que tem nesse local. Realmente, a gente tem muita coisa, muita história bíblica para falar no dia de hoje. Ou seja, você ficou curioso? Que história triste é essa? Qual a relação disso com a Bíblia, com a própria história de Israel? O que é o Vale do Inferno? Fique com a gente que você vai descobrir. Vamos lá? Vamos lá. A gente está agora em um vale lindo, verde, bonito. Justamente aqui atrás tem agora crianças brincando. Esse local, hoje em dia, pelo menos, ele passa às vezes uma sensação de paz, de alegria. E a pergunta é por que esse local é justamente conhecido como o Vale de Geena, o Vale do Inferno. O que de tão terrível tem nesse lugar? Essa é uma pergunta contrastante, porque quando a gente vê essa beleza e sabe o que aconteceu aqui no passado, parece que nós estamos falando de outro lugar. Vamos por etapas. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, e para que você saiba, Canaã é a terra que hoje pertence ao moderno Estado de Israel, é a terra prometida. Quando eles chegaram, povos cananitas que havia nesse local, eles sacrificavam muito os seus filhos a deuses pagãos. Em virtude disso, e para proteger e prevenir o povo hebreu desse pecado, uma das leis que Deus deu através de Moisés é: vocês não devem fazer com que seus filhos passem pelo fogo. Não devem entregar os seus filhos a Moloch, porque havia sacrifícios humanos em toda a terra de Canaã. Mas refinando a geografia para Jerusalém, nesse vale específico, também houve um sacrifício pagão de seres humanos, especialmente crianças, bebês, mesmo quando aqui a terra estava vivendo sob o governo de reis judeus. Eu vou ler uma passagem da Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, que fala de uma das reformas religiosas que o rei Josias fez aqui. E só para o pessoal saber, reforma religiosa que Josias queria acabar com o paganismo que estava na terra. E olha o que diz a Bíblia. Josias também profanou Tofet, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloch. Ou seja, na época do rei Josias, muito tempo depois da conquista de Canaã, ainda havia sacrifício humano aqui, e esse sacrifício humano ocorria às barbas da autoridade judaica. E Josias tentou terminar com isso. Vale dos filhos de Rinom, exatamente onde nós estamos, Ben Rinom. Não sabemos quem é Rinom. Alguns pensam que pode ter sido algum rei jebuseu da época de Jerusalém, antes da conquista de Davi. Enfim, parece um nome próprio que, por sua vez, nomeou o vale, mas nós não sabemos quem foi Rinom. Então, em português, o Vale dos Filhos de Nom, em hebraico, Gei Ben Hinnom, ou em grego também, como a gente conhece o nome desse local, é Geena. São diferentes variações, na realidade, do mesmo nome. E como tu muito bem falou, se a gente voltasse no tempo aqui, a gente voltasse nos tempos bíblicos, também na época dos cananeus, e infelizmente também em parte da época que o povo de Israel morava aqui, haviam sacrifícios de criança. Então, por isso é tão contrastante ver essa realidade, ver crianças aqui brincando, felizes, alegres. Eles não têm a menor ideia do que acontecia aqui. Eu acho que é talvez melhor que seja assim, porque eu, como mãe, quando eu venho aqui e eu começo a relembrar e começo a pensar no que acontecia, realmente dói muito. Imaginem aqui, pessoal, tambores tocando fortemente, um grande barulho. Os tambores tocavam para quê?
justamente para disfarçar, Para abafar o som, para né, do abafar, choro. exatamente, para abaixar o choro e o grito dessas crianças. Eles queimavam crianças vivas. Então não é que só matavam essas crianças de uma maneira extremamente dolorosa. Então, e eu não sei como realmente eles conseguiam fazer isso, porque quem entregava as crianças eram os próprios pais. Exatamente. Os pais chegavam aqui e pensavam que era isso que Deus queria e diziam: toma aqui meu filho, mata ele por mim, quer dizer, sacrifica ele por mim. Nós vamos ver até na Bíblia daqui a pouquinho o caso até de um rei, o rei Manassés, que chegou a mandar sacrificar seus filhos aqui também. E olha, gente, tudo isso muito pertinho de Jerusalém. Só para vocês terem noção, eu vou pedir para mostrar para a gente, no alto daquela montanha você tem algumas muralhas. Ali seria mais ou menos o circuito da antiga cidade de Jerusalém. Ou seja, qualquer coisa que acontecia aqui embaixo, os tambores, os gritos, chegavam lá em cima. As pessoas podiam então escutar esse barulho e acabavam, de certa forma, mesmo aqueles que discordavam da prática, faziam ouvido de surdo, digamos assim. Não queremos nos meter com isso. Eu acho que é justamente o contraste. Perto daqui ficava o Templo de Jerusalém, onde se fazia adoração ao único Deus, ao Deus de Israel. E aqui se fazia adoração a um deus pagão chamado Moloque, com sacrifício de crianças. E olha mais uma vez a repreensão do profeta Jeremias ao que estava acontecendo aqui. E Jeremias estava falando justamente sobre a ordem de Deus, sobre o comando de Deus. Era a palavra do Senhor através do profeta Jeremias. Ele diz em Jeremias capítulo 32, verso 35, do que os judeus haviam feito aqui. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinon. Lembra que ela falou que Ben é filho? Na parte que eu li de Reis, fala vale dos filhos de Rinon. Aqui Ben-Rinon, é a mesma coisa em hebraico. No vale de Ben-Rinon, para queimarem seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moloch. E como ela falou, que os gregos acabavam helenizando por Geena, é o mesmo nome, apenas dito de uma maneira helenística. É como a gente falar, por exemplo, em português, a gente fala Jerusalém, estamos aportuguesando o hebraico Yerushalayim. Então os gregos também helenizaram o nome antigo dos hebreus, por isso que tem Vale do Geena ou Geena, como nós dizemos em português. É o mesmo vale onde essas coisas aconteceram. E nesse vale aconteceram muitas coisas terríveis. A gente está começando agora pela mais antiga de todas, que são os sacrifícios de criança, mas tem muitas outras coisas terríveis que aconteceram aqui. Há também coisas aqui ligadas a Jesus e a Judas. Então eu quero convidar agora, Rodrigo, para a gente começar a realmente caminhar e entrar dentro do vale e conhecendo a história dele conforme a gente vai caminhando. Então vem com a gente, vamos conhecer a história antiga no lugar onde tudo aconteceu. Vamos lá. Eu acho muito interessante que Jerusalém é uma cidade extremamente densa. Só na cidade velha de Jerusalém, que é a poucos metros daqui, hoje em dia moram 40 mil pessoas em 1 quilômetro quadrado. Também aqui do outro lado está cheio de construções, hotéis. Jerusalém, onde a gente for, tem construções. E de repente a gente chega nesse vale, que é um vale bem grande e comprido, e não tem praticamente nada aqui dentro. Eu acho realmente interessante que, por algum motivo, as pessoas, ao longo desses milhares de anos, esses 4.000 anos da história de Jerusalém, as pessoas não queriam construir aqui dentro. Isso é muito interessante, porque para o pessoal que está assistindo em casa, é importante saber que Jerusalém ela é cercada por 2 vales principais. Você tem o Vale do Cedron, que passa assim, ele vai depois cair até lá no Mar Morto, e juntando com o Vale do Cedron, vem o Vale do Geena, ou do Ben-Rinon, que nós estamos aqui agora. E de fato, no Vale do Cedron, você ainda tem construção ali de cemitério, de algumas coisas. Aqui não tem nada construído, e como a Aline falou, é verdade, 1 metro quadrado é disputado a tapa aqui em Jerusalém para construção. Parece que por alguma forma as pessoas não quiseram construir aqui. Ainda que seja um lugar hoje arborizado, como você está vendo, com crianças brincando, piquenique, de alguma forma, no passado foi um lugar amaldiçoado e essa maldição passou.
Eu acho que mesmo as pessoas não sabendo conscientemente o que é esse local, a prova que pessoas vêm aqui fazer piquenique, trazer as crianças para brincar, eu não acho que eu traria meus filhos aqui para brincar nesse local devido à história, mas eu acho que mesmo as pessoas, não todo mundo conhecendo a história, ainda assim eu acho que tem alguma coisa que traz as pessoas ou que evita que as pessoas venham construir aqui. É mesmo que não haja nenhum monumento. Só para você ter uma noção, eu vou contar uma história ocorrida por volta de 1200 de nossa era. Tinha um rabino muito famoso que esteve aqui em Jerusalém, chamado Davi Kimhi, Rabino Davi Kimhi. Ele veio para cá, morou um tempo em Jerusalém, ele deixou algumas notas no seu diário que impressionam até hoje. Ele descreve esse vale aqui como sendo um lugar, estou falando da Idade Média, onde eles queimavam o lixão da cidade de Jerusalém. E ele menciona com assim palavras bem vivas que eles jogavam aqui animais mortos, resto de comida, que havia um mau cheiro terrível e que aqui era o ponto onde o lixo era tirado e jogado. De fato, existe até uma das portas da cidade de Jerusalém que é chamada Dung Gate, que é a porta do lixo, e alguns presumem que o lixo da cidade era tirado dali, trazido até aqui e aqui queimado. E o rabino ainda fala que era um fogo perpétuo, um fogo que ilustrava, de certa forma, o juízo final de Deus. Aí eu me lembro de uma passagem de Isaías que muitos comentaristas pensam que é uma referência emblemática daqui, ou seja, o Vale do Guiena, com o seu fogo, inicialmente o fogo de crianças sacrificadas, depois o fogo do lixo, acabou sendo um símbolo do juízo final de Deus. Eu vou ler para você em casa essa passagem. Isaías, no capítulo 66, versículo 24, quando fala da destruição final dos ímpios, a Bíblia diz o seguinte, o verso 22 fala: assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estarão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Aí no verso 24 ele fala do que acontecerá com aqueles que forem salvos. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca apaga, nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Alguns pensam que quando Isaías teve esse oráculo profético, o emblema era esse vale aqui, que de fato o Vale do Guiena foi entendido depois como sendo o próprio Vale do Inferno. Mas aí a gente tem que ir até o Novo Testamento para entender mais essa tradição. Então vamos seguir, a gente vai falar ainda daqui um pouquinho sobre o Novo Testamento e mais passagens desse lugar. Então tá bom, vem com a gente. Eu tô com uma coisa aqui na Bíblia, Aline, que eu quero te mostrar relacionado a esse lugar e que vai nos esclarecer um pouco mais sobre o pensamento do Vale do Guiena no primeiro século. Mas vamos sentar ali naquela pedra que eu vou ler uma passagem da Bíblia para você e para o pessoal que está acompanhando a gente em casa. Vocês sabem que na cultura do Antigo Oriente Médio, coisas importantes tinham que ser ditas sentadas, né? Então vamos sentar aqui. Jesus era uma pessoa que ele procurava sempre ver coisas da natureza para facilitar o ensino que ele queria passar do reino dos céus. Aliás, isso é incrível, é um paradoxo, porque há teses doutorais sobre o que Jesus disse, teses profundas escritas em Harvard, Yale, Princeton, nas grandes universidades do mundo, mas são teses baseadas no ensino que, por sua vez, usava como ilustração coisas do cotidiano que até uma criança da época podia entender. Jesus certamente, na sua época, andou por Jerusalém e viu o Vale do Guiena. Ao que tudo indica, no tempo dele, esse vale já era amaldiçoado. Eles já conheciam a história de Manassés sacrificando seus filhos aqui, o deus Moloch, os Tofet, que eram os altares onde essas crianças eram mortas, e quem sabe, aquele lixão que o rabino viu na Idade Média já existia aqui queimando na época de Jesus, constantemente, dia e noite, queimando o lixo da cidade. Jesus, então, tomando o Vale do Guiena por modelo, ele ensinou o seguinte, que está em Marcos, capítulo 9, versículo 40, vou ler do 42 em diante. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, e é interessante quando ele fala pequeninos, parece que ele está falando até de crianças. Na época de Jesus, as crianças não eram muito apreciadas no sentido social, elas não eram nem contadas numa multidão. Criança não tinha voz ativa. Então, quando ele fala os pequeninos, incluindo as crianças, é um referencial interessante, porque ele poderia estar fazendo uma alusão proposital àquelas crianças que foram sacrificadas aqui no passado.
Ele lembrou daquilo. Ele falou: quem fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogada no mar. Você sabe, a pedra de moinho é uma pedra grande para amassar azeitonas e fazer azeite. E ele continua dizendo: a pessoa que faz isso com uma criança, seria melhor que ele tivesse a sua pedra de moinho colocada no pescoço e lançada no mar. E ele continua dizendo: se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Aí muitas pessoas pensam que Jesus está falando talvez de um lugar no centro da terra, com o diabo com tridente, queimando as pessoas num caldeirão que nunca acaba. Mas no original grego que isso aqui está escrito, a palavra que foi traduzida em português para o inferno é Gehenna em grego. Gehenna, por sua vez, eu falei que é a forma grega de falar de Gehinnom. Exatamente, o Gehinnom, o Vale de Hinnom. E quando você vai para Mateus capítulo 23, verso 33, nós temos outro ensino de Jesus muito parecido também a esse respeito. Ele disse aqui, olha, vou ler para vocês aqui, Mateus 23, verso 33. Serpentes, raça de víboras, ele falava para os religiosos hipócritas de sua época, como esperam escapar da condenação do inferno? De novo, a condenação do vale do Gehenna, que está aqui. Ou seja, isso aqui nos ajuda a entender até as palavras de Jesus. Ele falou: vocês vão ser como lixo, como a escória que é queimada. Mas aí vem um lado de amor de Deus. Não foi para isso que o Criador fez a humanidade. Não para queimar os outros nem ser queimado, mas para o bem. Só que um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, Judas, não entendeu bem isso. Judas preferiu a traição e o não arrependimento. Isso aqui é muito triste. Judas não foi condenado tanto pelo pecado que ele cometeu, mas pelo perdão que ele recusou. E a Bíblia fala que Judas terminou sua vida de maneira muito trágica, tirando a própria vida. Isso está escrito aqui em Mateus capítulo 27. Então Judas, 27 verso 3, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e enforcou-se. Aí diz: e os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que é estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram ao campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Há alguns comentaristas que pensam que o lugar onde Judas ceifou sua própria vida, esse campo de sangue, seria alguma coisa perto do vale do Hinnom, ou do Gehenna, onde viu fogo queimando, alguma coisa assim. Ou seja, a gente pode pensar muita coisa a respeito desse vale. Qual é a nossa atitude? Será que nós estamos tornando o inferno, porque depois a Bíblia traduziu por inferno isso aqui, né? A nossa vida é a vida dos outros um inferno. Como proteger as nossas crianças das modernas modalidades de Moloch? Será que hoje também muitos pais não estão caindo no erro dos antigos judeus de sacrificarem filhos a Moloch de uma outra maneira? Não sei. Algo a pensar, não é mesmo? E eu acho que também ler todas essas passagens nos ajuda a entender melhor a Bíblia, estando aqui. Eu acho que essa é uma das grandes importâncias de conhecer Israel, conhecer a geologia, a geografia, a história, porque aí a gente consegue entender melhor os próprios ensinamentos da Bíblia, entre eles os ensinamentos de Jesus, porque às vezes as pessoas ouvem que Jesus fala sobre o inferno e as pessoas justamente imaginam um local no centro da terra. E o inferno que Jesus se refere é Gehenna. Aí a gente pode discutir se é literalmente, se é metaforicamente, mas quando Jesus fala de Gehenna, Gehenna é um local que existiu e continua existindo. Obviamente ele se parece diferente nos dias de hoje,
não tem mais os gritos das crianças, não é mais um local terrível como naquela época. Hoje em dia a gente ouve as crianças rindo, as crianças alegres, mas é interessante quanto a gente consegue entender melhor esse ensinamento de Jesus, entendendo que Gêena existia e existe e está aqui. A gente está caminhando pelo Vale de Gêena, a gente vai continuar caminhando aqui um pouco pelo Vale de Gêena. E para terminar a nossa fala aqui, antes de a gente sair para o nosso último passeio, eu queria deixar uma reflexão para todos. Vocês viram, no passado, mesmo o rei Josias tentando fazer uma reforma religiosa não bem sucedida, porque depois eles continuaram sacrificando filhos, sob a vista dos governadores, dos sacerdotes, dos religiosos da época, os pais continuam praticando a atrocidade de queimar os seus filhos a Moloch nesse lugar tão perto da cidade sagrada, tão perto do templo. Por que faziam isso? Eu acho que a pergunta mais inteligente é: será que nós hoje, no século XXI, somos mais espertos, vacinados, sábios, inteligentes que os do passado, a ponto de podermos arrogar dizendo, não, nós não cometeríamos esse erro? Ou, assim como o Geena se atualizou, será que o sacrifício de Moloch hoje também não está atualizado de uma nova forma? E para terminar, eu contei também a história de Judas, que ceifou sua vida aqui não pelo erro que ele cometeu, mas porque ele não soube encontrar a paz no arrependimento. Eu vou terminar contando uma historinha para você e para todo mundo. Já que Jesus muitas vezes contava parábolas, vou contar uma parábola para vocês. Dizem que uma vez, Aline, na época do faroeste, havia um homem que brigou com o outro num bar e matou o sujeito. E evidentemente naquela época quem cometia um crime era condenado à forca. Aquele homem, dias antes de ser enforcado, estava na cidade e alguns, se apiedando da mãe dele, que havia ficado sozinha, escreveram uma carta ao governador do estado para que soltasse aquele homem, que trouxesse uma carta de perdão. O perdão, o indulto, só poderia ser dado pelo governador. O governador pensou, leu a carta, falou, eu vou perdoar esse moço e tirá-lo da forca, mas eu quero saber quem que eu estou perdoando. Então sabe o que o governador fez? Ele vestiu um clergyman, como se fosse um religioso, um padre, colocou a carta do perdão dentro de uma Bíblia e foi com a Bíblia debaixo do braço para a cadeia. Quando ele chegou lá, o rapaz estava atrás das grades e o religioso, que na verdade era o governador, falou, ei, moço, eu tenho algo importante para você aqui, posso falar com você? E ele começou a gritar como se fosse uma fera enjaulada, não vem aqui, eu odeio você, eu cuspo nesse livro, eu cuspo nesse Deus, não quero, mas calma, o seu perdão está aqui dentro, eu não quero perdão, eu não quero salvação, esse Deus não presta. E começou a blasfemar e xingar e bater na grade, se você vier aqui eu mato você. A ponto que estava tão perigoso que o próprio carcereiro falou, olha, é melhor o senhor não se aproximar. O governador foi triste, embora, com a carta dentro da Bíblia. Quando o governador saiu, o carcereiro falou com aquele homem assim, você é um louco, você não sabe a oportunidade que você perdeu, você podia ser solto agora. Ele falou, como assim? Aquele religioso que estava aqui com uma Bíblia, na verdade era o governador do estado. E dentro daquela Bíblia que você cuspiu, que você xingou, estava a carta do seu perdão. Passados os dias, chegou o momento da execução. E deram oportunidade para aquele condenado falar umas últimas palavras para a multidão que testemunharia a sua morte. E sabe o que ele disse? O quê? Eu quero que vocês saibam que nessa manhã eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Há muitas pessoas no mundo hoje que estão sendo condenadas ao inferno existencial, não pelos erros que elas cometeram, mas pelo perdão que recusaram. Um perdão que está à sua disposição hoje, num Deus de amor, que amava a cada pessoa nessa cidade, no passado, no presente e em todo lugar do mundo. E é esse Deus que quer dar paz, perdão em sua vida e transformar num paraíso aquilo que no passado fora chamado de inferno. Realmente vejam quantas coisas a gente pode aprender só desse local. Eu quero agora convidar a gente a caminhar um pouco mais. A gente vai fazer a caminhada sobre o Vale do Inferno, então a gente já tem a caminhada sobre o Vale do Inferno e eu quero mostrar para vocês também o campo de sangue de Judas, o que muitos acreditam ser o campo de sangue, mas vamos seguir a nossa jornada? Então vamos lá. Nossa caminhada pelo Vamos inferno. Continuar.
Rodrigo, eu pedi para que a gente voltasse à ponte para terminar o nosso vídeo, porque eu quero que a gente faça essa mesma caminhada com um olhar diferente, agora que a gente aprendeu toda a história. Então, pessoal, vamos caminhar e vamos realmente agora olhar com outros olhos o Vale de Geena. É verdade. Com uma outra reflexão, com outra compreensão do que aconteceu aqui. Quer dizer, estamos de volta na ponte. Eu acho ainda mais impressionante agora olhar esse vale com outros olhos. Vejam que aqui também praticamente não há construções. E ali onde termina o vale e ele se encontra com o Vale de Cedrão, já começa um bairro enorme, um bairro árabe chamado Ras El Amud. E a gente vê mesmo que a população árabe muçulmana não quer morar aqui dentro. Eles construíram até o início do vale e pararam. Então, eu acho que também essa questão da maldição, eu acho que ela tem uma presença aqui até os dias de hoje. E mais uma coisa, que no final aqui do vale, antes de Ras El Amud, tem um monastério chamado Akeldama, ou em aramaico Rekeldama, que significa o campo de sangue, que é segundo a tradição local, o local onde o terreno que foi comprado justamente com essas 30 moedas de prata. E lá se encontrou também um cemitério, entre eles túmulos de estrangeiros, o que se encaixa muito bem na descrição da Bíblia. Mas sendo exatamente ali ou não, não importa. O que importa é que nesse vale é uma concentração de coisas terríveis que nós falamos. E que eles são aprendizados realmente, eu acho, para os tempos antigos e também aprendizados para nós até os dias de hoje. Então, aqui de cima, do meio do Vale do Inferno, do Vale de Geena, eu quero agradecer a ti, Rodrigo, por ter estado conosco, por ter nos ensinado tanto aqui no dia de hoje. Olha, o prazer é todo meu e você sabe, cada vez que nós estamos aqui em Israel, cada pedaço de canto, a gente pode ver uma parte da história bíblica e passar para vocês. Que Deus abençoe a todos e sejamos sempre fonte de bênção. Que nós possamos aprender a transformar os infernos da vida em paraísos de Deus. Então, pessoal, não esqueçam de acompanhar o canal no YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia. E Israel com a Aline. Estamos juntos. Estamos juntos, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.